Olá a todos. Na aula de hoje faremos mais um circuito magnético, né? Aqui nós temos um núcleo magnético. Aqui. O elemento é o cast iron, ou também ferro, chamado de ferro fundido. O caminho médio aqui, que esse fluxo atravessa dentro da peça, tem um L de 0,16 metros. A área dessa peça é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. O fluxo aqui, que passa no interior dessa peça, é um fluxo de 12 10 a menos 4 Weber. Né? Nós temos nessa peça um gap, né? Essa peça sofreu um corte. E esse corte é de 0,001 metro. Aqui temos uma bobina, né? E temos na qual a orientação da corrente que passa por essa bobina, corrente convencional, tem esse sentido, né? Essa bobina tem 100 espiras. Bem, qual é o ponto desse exercício? Foi colocado aqui uma corrente nessa bobina e promoveu um fluxo. Para que esse fluxo seja de 10 vezes 10 a menos 4 Weber, né? Qual será o valor da corrente que eu preciso colocar aqui nessa bobina para que eu tenha esse fluxo, sabendo que agora eu tenho um gap? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Vou resolver esse exercício, né? Então, primeiro de tudo, esse é um circuito magnético série, né? E como tal, eu vou desenhá-lo como se fosse um circuito magnético aí, né? Como se fosse um circuito elétrico, né? Com mesmas características. As características são muito parecidas e por isso que às vezes nós pegamos um circuito magnético e fazemos um tratamento como se fosse um circuito elétrico, né? Porque há muita paridade aí nessas resoluções. Então o que nós temos aqui? Espira, corrente, nós temos a força magnetomotriz na bobina. Tá certo? Essa força magnetomotriz que está aqui nessa bobina, né, ela que promove o fluxo. Aqui eu tenho duas relutâncias. Eu tenho a relutância do material, que a gente está observando aqui, né, que é L 16 metros. Tudo bem? Só que a gente tem também um gap ali, né? Um gap de 0,01 metro, tá certo? Então vamos lá. Eu vou ter uma relutância aqui que eu vou colocar. Vou chamar de relutância do material. Tudo bem? E vou colocar aqui também a relutância do gap. O gap tem uma relutância. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Quando a gente trabalha com gap, né? Eu vou fechar o circuito. Temos aqui fechando esse circuito. Né? Pronto, fechei o circuito lá. Como se fosse um circuito elétrico. Vou trabalhar a partir desses detalhes aí, né? Tudo bem? Bem, existe o fluxo produzido aqui pela bobina, que eu vou desenhar aqui nesse circuito que foi desenhado aqui, né? Esse fluxo atravessa tanto o material quanto o gap, né? Aí. Bem, o que essa bobina faz? Essa bobina, pessoal, ela empurra o fluxo, né? Então nós temos aqui o fluxo sendo empurrado neste sentido, né? Quando o fluxo passa pelo material, temos uma
uma contraforça magnetomotriz agindo aqui, ó. E aqui no gap também temos uma contraforça magnetomotriz agindo aqui, tá certo? Então o que nós vamos ter aí, né, nessa situação? Nós vamos ter a contraforça magnetomotriz no material, e vamos ter a contraforça magnetomotriz no gap. Então temos duas contraforça motriz aqui e uma outra contraforça eletromotriz aqui, tá bom? E aqui eu tenho a força magnetomotriz na bobina, certo? Então, o que eu tenho que fazer para ajudar na resolução desse exercício aí, né? Nós vamos inserir aí a lei circuital de Ampere, né? Que é muito parecido com a lei de Kirchhoff, né? E colocar uma orientação de forças magnetomotrizes e contraforças magnetomotrizes aqui, tá certo? Então vamos lá, né? Do lado da bobina, né? Esse sinal matemático está para cima e a força magnetomotriz da bobina também está para cima, então o sinal é positivo. Então nessa malha que eu vou chamar de malha alfa, a força magnetomotriz na bobina é positiva. Não precisa pôr, só vou pôr só para começar aí, né? Nesse outro lado do circuito, o sinal matemático da lei circuital de Ampere está para baixo e as contraforças magnetomotrizes estão para cima. Essa força contra a magnetomotriz também está para cima. Então os sinais aqui vão ser negativos. Então vou ter menos contraforça magnetomotriz no material, que no nosso caso é o cast steel, né? E menos a contraforça magnetomotriz no gap ou interferro. Como não existe mais nenhum dispositivo aqui dentro dessa malha fechada, a somatória das forças magnetomotrizes dentro de uma malha fechada é igual a zero. Tudo bem? Igual a lei das tensões, segundo a lei de Kirchhoff, somatória das tensões dentro de uma malha fechada é igual a zero. Tá bom? Então vamos lá. Esse termo está negativo, vou passar para o lado igual. Esse termo negativo está também negativo, também vou passar para o lado igual, né? Então vai continuar daqui desse lado do igual. A força magnetomotriz da bobina igual. Esse cara está negativo, vai para lá positivo, vai ficar contra a força magnetomotriz no material. Esse também está negativo, vai para lado igual, também vai ficar positivo. Mais contra a força magnetomotriz no gap. Tudo bem, pessoal? Então vamos ver o que temos. Para a bobina, o que temos aqui? Temos que para a bobina, temos o número de espiras e corrente, né? Então eu vou ter aqui, na bobina, né, a força magnetomotriz na bobina é o N vezes o I. No material, né, a contraforça magnetomotriz no material é o H do material vezes o L do material, mais contraforça magnetomotriz no gap, né, é o H do gap vezes o L do gap. Tudo bem, pessoal? Então nós temos aí essas duas questões que estão perante nós, né? Essas várias questões na realidade, né? Então, o que a gente tem? Vamos ver o que a gente tem. Bem, eu tenho N, eu quero I. Então eu já vou isolar o I. O I será H do material, né? Vou reescrever a fórmula, né? H do material vezes o L do material mais H do gap vezes L do gap. Tudo isso dividido por N, número de espiras. Agora eu vou ver o que eu tenho, né, para estar
colocando algumas coisas aí já dentro da equação, né? Bem, o I eu quero achar, então eu quero achar esse I, né? O H do material eu ainda não tenho, mas vou achar, né? Então vou deixar aqui o espacinho. H do material eu não tenho ainda. Vezes L do material. O L do material, né? O L do material aqui, ele é 0,16 metros, né? Tá certo? Então aqui está falando que o L no core, né? No core, em todo o anel, é 0,16, né? Então aí vai ter uma situação. Eu tenho 0,16, que é todo esse anel fechado desse fluxo, que o fluxo atravessa. O fluxo, né, atravessa toda essa região e tem 0,16. Porém, aqui nós vamos ter uma situação, né? Eu tenho 0,16 menos o gap, né? Então eu vou ter lá 0,16 metros menos 0,001. Então, dentro do material eu tenho L de 0,159 metros, tá certo? Então o material é 0,159 metros, tá certo, pessoal? O L do core, né, o L na qual o fluxo total circula é 0,16, só que o material tem o corte, que é tirado aqui 1 milímetro, tá? Então nós vamos ter aí 0,159 metros, tá certo? Mais o H do gap que eu vou achar, né? Aqui, vezes 1 vezes 10 a menos 3 metros, que é o gap, ó. O gap, se a gente observar, é 0,001, né? Esse 0,001 corresponde a 1 milímetro. Esse valor aqui, ele vai dar quanto? 1,0, ó, a vírgula tá aqui, ó, vai dar 1, 2, 3 casas, 1,0, 10 a menos 3 metros, tá certo? Então eu vou pôr aqui no L do gap 1, 10 a menos 3 metros. E embaixo o número de espiras, né? Essa bobina aqui, ó, tem espiras iguais a 100. Aqui embaixo eu vou colocar lá 100 espiras. Então, no primeiro ponto a gente pode dizer que a equação, né, já tem os seus pontos principais aí para a resolução, né? Aí, pessoal, o que a gente vai ter que fazer, né? Nós vamos ter que usar o gráfico de histerese magnética, que é esse aqui, ó. Esse gráfico, pessoal, ele trabalha com 3 materiais: o cast iron, o cast steel e o sheet steel, né? Então, cast iron é o ferro fundido, né? Cast steel, aço fundido, e sheet steel é o aço laminado, tá bom? O que nós podemos ainda falar desse gráfico aqui, né? Quais são os detalhes que a gente pode tomar dele? Olha aqui embaixo. Se eu medir aqui embaixo, se eu pego um gráfico desse, vou medir aqui embaixo, entre os 600 e 900, né? Se eu fizer uma medida aí, eu tenho... Vou pegar essa outra régua aqui, que eu vejo melhor. Tá enxergando bem, né? Deixa eu ver direito aqui. Então aqui eu tenho 13,5. A distância horizontal nos quadrinhos, pessoal, aqui ó, entre todos eles é 13,5 milímetros. E na vertical também é 13,5 milímetros. Opa, o que isso simboliza para nós, né? Eu vou até fazer um desenho maior para mostrar aí o que eu vou estar fazendo, né?
Então, nesse gráfico de esterese que a gente tem em mãos aqui, eu vou fazer uma explicação, uma breve explicação, tá? Vou pegar a caneta aqui, fique com mais nítida. Aqui. Então, o gráfico de esterese é assim. As distâncias verticais desse gráfico de esterese são de 13,5 milímetros. 13,5 milímetros. E as distâncias horizontais desse gráfico de esterese também possuem a distância horizontal entre um quadrinho e outro de 13,5 milímetros. Tudo bem? Isso aqui é uma observação bem detalhada aí, né? Na horizontal, o que podemos ver? Que as distâncias, que os valores aqui, esse valor na horizontal é o H. H é a força magnetizante, né? Então nesse gráfico nós temos H, nesse eixo. E nesse outro eixo aqui nós temos o B, que é o campo magnético. Certo? Então o que a gente tem? Que desse primeira marcação, que é 0, até a segunda nós temos 300, depois nós temos 600 e depois nós temos 900. Então o que eu vou fazer? Nessa região de 0 a 300 eu tenho 13,5 milímetros. Então aqui de 0 a 300